Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra, para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais um Igreja Açores. No programa de hoje vamos conversar com o investigador Duarte Nuno Chaves, que vai lançar a reedição da obra As Imagens de Vestir da Procissão dos Terceiros. Mas antes disso, vamos escutar a mensagem do Bispo Dom João Lavrador para esta Quaresma. Deixai-vos transformar, adquirindo uma nova mentalidade, para poder discernir qual é a vontade de Deus. Romanos 12:2. Em cada ano, como preparação para a celebração do mistério da Páscoa de Jesus de Nazaré, o povo cristão é convidado à renovação profunda do seu ser, tomando consciência da sua graça batismal que recebeu, a fortalecer a comunhão com Jesus Cristo, que se entrega para que o mundo seja salvo, e a envolver-se mais na missão evangelizadora e na partilha fraterna. Deste modo, o mistério pascal do Filho de Deus é celebrado no hoje da nossa história concreta, com as suas esperanças e frustrações, com os seus sonhos e com as suas desilusões, entre a ambição de paz e focos imensos de guerra, no desejo da igualdade e a fraternidade e a realidade da pobreza e da violência que invade a nossa sociedade, num sonho de cultura da vida e no individualismo atrofiante que se projeta na cultura da morte, no emaranhado de um progresso que, sem Deus, se volta contra o homem, criando guetos de exclusão. Como afirma o Santo Padre na mensagem que publicou para esta Quaresma, a Páscoa de Jesus não é um acontecimento do passado. Pela força do Espírito Santo, é sempre atual e permite-nos contemplar e tocar com fé a carne de Cristo em muitas pessoas que sofrem. Na verdade, há necessidade de renovarmos a nossa mente, urge uma transformação pessoal e social e importa colocarmos-nos nas sendas da sabedoria que nos fazem discernir a vontade de Deus que nos oferece o melhor bem para toda a humanidade. Este é o tempo favorável para a conversão. Esta expressão, que se reveste de estranheza para a mentalidade atual, mas tão necessária para quem queira viver na verdade acerca da pessoa e do mundo em que vive. De facto, a conversão, que tem no crente e sobretudo no cristão o horizonte de um despojamento de si mesmo para se encontrar mais com o homem novo, comungando da vida nova do ressuscitado, deve merecer também da parte da pessoa que porventura não siga as orientações da fé cristã, mas que seja coerente com a sua consciência, a necessidade de transformar a sua vida para que seja mais humana, mais fraterna, atenta mais à justiça e à paz, e estabelecendo relações de integração dos excluídos, de partilha e de valorização da dignidade da pessoa e do bem comum. Sendo este tempo quaresmal, por excelência um tempo de renovação da condição batismal de todo o cristão, neste ano, cujas leituras a proclamar em cada domingo nos oferecem a palavra, os gestos e os sinais que nos ajudam a viver em profundidade o batismo que recebemos, pedia uma maior atenção e valorização da palavra de Deus e dos sinais que ela própria oferece para uma consciencialização maior do ser e da missão de todos os batizados. Segundo o texto já citado do Papa Francisco, reconhecemos que quanto mais nos deixarmos envolver pela palavra de Deus, tanto mais conseguiremos experimentar a sua misericórdia gratuita por nós. Convido em cada comunidade cristã a definirem-se as diversas etapas que são sugeridas pela vivência de cada semana, como itinerário progressivo de conversão e de interiorização do mistério revelado em Jesus Cristo. A oração mais intensa e cuidada e o sacramento da reconciliação devem merecer a atenção privilegiada da comunidade cristã, de cada cristão e dos sacerdotes. Neste sentido, peço aos sacerdotes que neste tempo dediquem o máximo de esforço à formação das consciências pela proclamação da palavra de Deus e se disponibilizem para atender todos aqueles que se abeirarem do sacramento da reconciliação. Sendo um tempo de penitência, de conversão, de ascese e de configuração em Jesus de Nazaré, é tempo de esperança, porque tal como lemos na referida mensagem, não obstante a presença do mal,
por vezes até dramática, tanto na nossa existência como na vida da Igreja e do mundo, este período que nos é oferecido para uma mudança de rumo manifesta a vontade tenaz de Deus de não interromper o diálogo de salvação conosco. A nossa Diocese, em plena caminhada sinodal, reconhece que quando somos chamados a viver a beleza de caminharmos juntos em Cristo, estamos a situar-nos na exigência de uma mais aprofundada consciência de participação ativa de todos os batizados na vida e na missão da comunidade cristã à qual pertence. Este tempo de vivência quaresmal, como preparação para a celebração da Páscoa de Jesus Cristo, motiva-nos para uma caminhada sinodal ainda mais lúcida, urgente e decidida. Não podemos viver este tempo de mudança de mentalidade e de conformidade com a vontade de Deus sem nos colocarmos no mundo em que vivemos e na obrigação de atender aos mais desfavorecidos. Neste sentido, o nosso modo de vida, na austeridade e na ascese, no limitar o consumo e a viver no essencial para uma vida digna, coloca-nos na direção de proteger o ambiente e de assumirmos modos de vida saudáveis, mas igualmente o dever de partilha com os que sofrem necessidades também materiais. Na nossa Diocese sentimos a dor e comungamos com o sofrimento dos nossos irmãos do Capelo, Ilha do Faial, pelo nefasto incêndio que devorou a sua igreja com riquíssimo património. Tendo em conta o sentir dos diocesanos, determino que o resultado da renúncia quaresmal se destina à comunidade do Capelo para ajudar na recuperação da sua igreja paroquial. Que todos sejamos generosos nesta partilha com os nossos irmãos. Termino evocando novamente o Papa Francisco, que na sua mensagem já citada nos afirma que também hoje é importante chamar os homens e mulheres de boa vontade à partilha dos seus bens com os mais necessitados através da esmola, como forma de participação pessoal na edificação de um mundo mais justo. E acrescenta dizendo que a partilha na caridade torna o homem mais humano, com a acumulação corre o risco de embrutecer, fechado no seu egoísmo. Imploro de Nossa Senhora, Mãe e Rainha dos Açores, que peregrina com a Igreja, que vive da experiência do mistério pascal de Jesus Cristo, seu Filho, que nos abençoe e nos faça progredir na santidade para generosamente abraçarmos os caminhos da conversão pessoal e comunitária. O Serviço Diocesano para a Evangelização, Catequese e Missões da Diocese de Angra elaborou mais uma campanha da Quaresma. Os moldes são idênticos aos do ano passado, explica o diretor do Serviço Diocesano, Padre Jacob Vasconcelos. A campanha da Quaresma deste ano de 2020 irá desenvolver-se de uma forma similar ao ano passado, graças ao sucesso que teve a forma como nós orientamos, porque todos os dias haverá um dia positivo com uma proposta de leitura da Palavra de Deus, uma reflexão e uma proposta de ação, desde a quarta-feira de cinzas até o domingo de Páscoa. São textos que foram preparados por seminaristas, sacerdotes e leigos da nossa diocese. Este ano a campanha estará ainda mais presente nas redes sociais e partilhar é a melhor forma de envolver mais amigos. Pois uma vez que os jovens, os adolescentes e até já as crianças estamos presentes nas redes sociais e tendo em conta que a campanha vai ser partilhada até no Facebook, noutros sites da internet, etc., gostaria que a refletissem, a meditassem e a partilhassem com os seus amigos. Já seria uma ótima forma porque sempre que estamos a partilhar temos um efeito multiplicador, o que é muito bom. Os textos elaborados por leigos e clérigos da Diocese de Angra serão partilhados a partir da próxima quarta-feira nas páginas de Facebook do Serviço Diocesano e do Seminário Episcopal de Angra. O portal Igreja Açores também dedicará um separador a este tema da campanha da Quaresma. A Assembleia da República aprovou na passada quinta-feira os projetos-lei que despenalizam a eutanásia em Portugal. A Igreja Católica pediu que a despenalização fosse referendada. O bispo Dom João Lavrador lembra que, apesar da legitimidade democrática,
os partidos políticos foram apenas eleitos por 49% do eleitorado português e que a votação não espelha a vontade dos portugueses. A Assembleia tem legitimidade democrática. Foram eleitos e estão na Assembleia. Agora, há outra coisa que era bom eles pensarem, é que não tem legitimidade popular. Esta Assembleia, eu já disse isto e já o escrevi, que é a pior ocasião, porque pela primeira vez temos uma legislatura em que 51% das pessoas não foram votar. Portanto, esta Assembleia está na Assembleia com 49%. Portanto, aqui o único que pode representar o povo na sua totalidade é o Presidente da República, neste momento, não há a Assembleia. Agora, claro, legitimidade democrática tem, sem dúvida. Podem perfeitamente. Agora, eu acho que a legitimidade democrática de quem se sente representante do povo devia atender à realidade do povo. Depois há aqui um acréscimo que realmente é pena. Quer dizer, os maiores partidos não puseram isto na sua campanha eleitoral. Quer dizer, estiveram a esconder uma realidade que é tão importante, que põe em causa uma questão cultural, civilizacional. Afinal, que país é que nós estamos? O prelado açoriano diz que a Igreja reconhece o sofrimento e defende a sua atenuação em detrimento da morte. Realmente a Igreja não deixa de reconhecer o sofrimento. E tem várias áreas pelas quais a Igreja realmente reconhece, na área espiritual, naturalmente, o que o sofrimento pode ter, em sentido de solidariedade espiritual e até de ajudar a um sentido de comunhão maior, oferecendo o sofrimento, que a gente chama pela salvação, que no fundo apanha o ser humano no seu todo, mas sobretudo interpreta-o como o grande grito do ser humano, que nas suas limitações, na sua condição, afinal o sofrimento atinge a todos e em todas as idades, não é só no limite, se sente como um grito à solidariedade, à presença, à ternura, a estarmos com a pessoa, porque a pessoa quando nos grita a dizer que o sofrimento é quase insuportável, ou pode ser insuportável, o que ela nos está a dizer é que a libertem do sofrimento. Não está a dizer para a gente tirar a vida. Ora bem, e é este decifrar o que o sofrimento pode trazer à pessoa, que todos nós somos chamados. Por isso é que a Igreja reconhece que tudo tem que se fazer para ajudar a pessoa a aliviar o sofrimento. Agora há aqui coisa que não joga e que eu gostaria de ver isto esclarecido. Portanto, se o problema é o sofrimento, então vamos realmente resolver o problema do sofrimento. Então vamos apelar para que o Estado invista para realmente resolver este problema. A reação do bispo Dom João Lavrador à despenalização da eutanásia, aprovada na passada quinta-feira na Assembleia da República. Decorreu na passada terça-feira, 18 de fevereiro, mais um encontro de preparação para a peregrinação feminina do grupo As Caminhantes, de São Bento, em Angra do Heroísmo. O encontro é o penúltimo que antecede a 8ª caminhada do grupo e foi orientado pelo diácono Sandro Costa. Patrícia Gonçalves está à frente deste grupo há 2 anos, mas é caminhante há 5. Como coordenadora é o meu 2º ano e para o ano ainda serei eu a coordenadora junto com mais duas caminhantes. Ele foi organizado por algumas pessoas que até já nem fazem parte da Romaria, que nem sei como é que elas fundaram o grupo. Neste momento, o nosso grupo conta com cerca de 65 caminhantes. Umas vão entrando, outras vão saindo, mas um número mais redondo, cerca de 65. Eu tenho por norma de falar com as pessoas e pedir que elas participem o máximo possível nas reflexões. Nós temos um limite de participação. Para participar na caminhada tem que ir pelo menos a 3 reflexões. Isto porque aquilo acaba por ser uma preparação, porque as pessoas vão lá a pensar que é uma coisa e no fundo até pode sair outra, não é? Então nós processamos assim. Nós temos um grupo no Facebook, eu publico lá, mando mensagens a todas elas e peço que elas participem, porque a preparação para a caminhada é feita ali. O trajeto, esse também já está definido. Começamos sempre na Igreja da Conceição. Este ano partimos em direção ao lado norte. Vamos pela Conceição, partindo por São Mateus, estas freguesias pelo norte. O término vai ser ou na Vila Nova ou na Algalva. Ainda não está certo o local onde vamos terminar. As 65 caminhantes vão para as estradas da Ilha Terceira nos dias 21 e 22 de março.
O livro As Imagens de Vestir, da Procissão dos Terceiros, de Duarte Nuno Chaves, foi reconhecido em 2018 com o Prémio Lusitânia História de Portugal, da Academia Portuguesa da História. Foi agora reeditado pela editora Letras Lavadas. Trata-se do resultado de uma investigação do fenómeno de vestimenta da imaginária processional dos cortejos de penitência franciscana dos séculos XVII a XIX, nos Açores. Duarte Nuno Chaves é investigador e autor desta obra, cuja reedição será lançada a 29 de fevereiro e que se faz também acompanhar de uma mostra fotográfica. O evento acontece no Museu Vivo do Franciscanismo, local também muito especial para o nosso convidado, certo? Obrigada por estar connosco. Tem uma ligação afetiva a este museu. Exatamente, muito obrigado pelo vosso convite. Este museu, que está edificado no antigo espaço conventual franciscano do século XVII, na Ribeira Grande, foi, como todos os espaços conventuais de origem franciscana e das outras ordens religiosas que estiveram em Portugal no pós-período liberal do século XIX, este espaço foi ganhando outras vidas no século XIX e século XX, e quando chegámos à década de 1990, a igreja, porque esta igreja está acoplada ao que é hoje o Centro-Sul da Ribeira Grande, e o antigo espaço conventual de invocação à Nossa Senhora de Guadalupe. Quando chegámos, portanto, à década de 1990, a igreja conventual estava muito degradada, e houve, portanto, na altura um projeto que foi financiado pela União Europeia e que levou alguns anos a se concretizar e que culminou em 2013 com aquilo que nós conhecemos hoje como o Museu Vivo do Franciscanismo, que é uma unidade museológica que está vocacionada para divulgar a memória e a presença da Ordem de São Francisco no arquipélago dos Açores. Mas é um sítio que os açorianos conhecem, os açorianos, e falo dos açorianos fora da ilha de São Miguel, é um sítio procurado pelos visitantes e, acima de tudo, pelos açorianos? Sim, para já explicar que este museu tem uma gestão, portanto, camarária. É a Câmara Municipal da Ribeira Grande que gera o espaço. Embora o edifício seja propriedade da Misericórdia da Ribeira Grande, há uma parceria entre estas duas instituições e a Câmara Municipal faz, portanto, a gestão do museu. O museu está englobado na rede de museus da Ribeira Grande, que tem outros museus, portanto, que também estão associados. Ele penso que nos últimos anos ganha uma nova vida, até com este incremento que o turismo tem tido nos últimos 2-3 anos, penso que tem ganho uma nova vida em termos de visitantes. Obviamente, isso leva-nos para outras questões muito, muito particulares das pessoas que visitam o arquipélago e de procurarem também um pouco, não só o turismo de natureza, mas também procurar um pouco a questão cultural e a memória cultural das nossas gentes. Eu penso que, em termos gerais, ainda falta muito para fazer no arquipélago no que diz respeito a essa realidade. Mas penso que o museu tem ganho nos últimos anos uma procura crescente por visitantes regionais e também por outros visitantes que vêm mesmo de outras paragens de outros países que têm interesse em visitar o espaço. Mas é claro que isso faz parte de uma política, penso que, em termos gerais, que se deveria tentar um pouco fomentar mais para que as pessoas visitem os nossos museus. As pessoas, digo os turistas, de uma forma geral. Bom, já conhecemos o local do lançamento desta obra, vamos conhecer um pouco melhor o autor. É doutor em História de Arte, é funchalense, é madeirense, entretanto é apaixonado pela história dos Açores. Sim, eu tenho feito nos últimos anos, tenho preocupado muito em fazer, digamos, aqui uma fusão até entre a história insular e atlântica, porque eu acho que eu tenho estudado mais e trabalho, portanto, já há alguns anos aqui na Universidade dos Açores, no polo de Ponta Delgada. Tenho estudado muito estas questões ligadas à presença dos franciscanos no arquipélago, que é uma presença fundamental nos dois arquipélagos, no arquipélago da Madeira e do arquipélago dos Açores. Nós, por vezes, esquecemos-nos da importância que essa presença teve, ou seja, a nossa memória biográfica, que é uma memória muito curta, tem-se apagado ao longo dos anos, mas a memória cultural, que no fundo é o fio da história, essa mantém-se inalterável. Os franciscanos tiveram uma presença nos dois arquipélagos fundamental. Repare, se falarmos de muitas das tradições que
que nós hoje em dia temos no arquipélago, falando, por exemplo, desta que o livro conta, que tem a ver com as procissões de penitência que acontecem tanto aqui em São Miguel como também na Terceira, também ainda algumas acontecem, mas podemos falar, por exemplo, do Divino Espírito Santo, que está muito latente, quer em açorianos, quer em madeirenses, o próprio Seu Santo Cristo dos Milagres, enfim, um pouco da matriz religiosa insular, que está muito ligada à questão da presença dos franciscanos. E eu preocupei-me, quando comecei a estudar estas temáticas, a perceber que, em termos de história, nós temos que ligar os dois arquipélagos. Ou seja, eu neste momento estou com alguns projetos também na Madeira, ligados, nomeadamente, a esta temática do franciscanismo, porque nós aqui nos Açores penso que estamos um pouco mais... em algumas temáticas, se calhar, estamos um pouco mais avançados, talvez até porque a Universidade dos Açores também, como tem a componente da área de História, e nós, neste momento, na Madeira, estou a participar também num projeto que faz uma ligação a essa presença da história franciscana. Mas sente que falta este trabalho de investigação, de ligação dos dois arquipélagos? Sim, nós temos feito na Universidade dos Açores e em conjunto com o Centro de Estudos de História do Atlântico da Madeira, desde 2016, sensivelmente, temos feito alguns trabalhos e alguns encontros que deram origem já à edição de dois livros de investigação em que participaram, este último, por exemplo, participaram, penso que cerca de 30 investigadores, que falaram sobre várias temáticas ligadas à religiosidade nos dois arquipélagos. E penso que neste momento é importante fazer isso, porque há um trabalho, a Madeira, em outras áreas da investigação, está efetivamente muito avançada, nomeadamente o que tem a ver com a questão, por exemplo, da história ligada ao turismo, a história económica também, e é importante nós, quer destes lados, dos dois lados dos arquipélagos, conseguirmos, digamos que, confluir informação que possa criar esse corpus historiográfico, porque eu acho que tem-se feito muito boa investigação nos dois arquipélagos, mas se calhar nos últimos anos cada um tem estado a trabalhar preocupado com o seu arquipélago e não tem feito talvez tanto as ligações entre os dois arquipélagos. De qualquer maneira, deixe-me que lhe diga que penso que neste momento estamos no bom caminho. Portanto, temos realizado vários eventos, quer aqui na Universidade dos Açores, quer com a Universidade da Madeira e quer com o Centro de Estudos de História do Atlântico, que é um centro de investigação que está sediado também no Funchal. Temos feito vários trabalhos e, portanto, esses trabalhos têm dado origem à edição de vários artigos e já de alguns livros ligados, digamos, à história insular e atlântica. Já conhecemos, portanto, o local, já conhecemos um pouco do trabalho do autor e esta reedição. Que cuidados é que quis ter nesta reedição desta obra? Não, esta reedição, no fundo, é a continuação do trabalho que nós tínhamos feito e que editámos em 2018, de explicar que em 2018 este trabalho houve uma edição que foi financiada pela Direção Regional de Ciência e Tecnologia do Governo Regional dos Açores. Foi uma edição muito limitada, que teve cerca de 200 exemplares, penso eu. Foi feita, digamos, para um público restrito, para um público talvez mais académico, de bibliotecas universitárias e bibliotecas públicas, e que, enfim, por acaso acabou por ser premiada com o Prémio Lusitano em História de Portugal, e, portanto, na altura, as Letras Lavadas, a editora Letras Lavadas, propôs que se fizesse uma edição a nível nacional deste livro e, portanto, pudesse chegar não só a um público académico, mas a um público mais generalista. Não fiz alterações ao livro, portanto, o livro vai ser editado, o contexto é igual, é o mesmo contexto que foi editado em 2018, vamos apenas tentar chegar com este livro a um público mais diversificado e não só, digamos, com o público académico. O livro é um livro muito específico, é um livro de história, que conta, digamos que, a memória da Ordem Terceira, a Ordem Secular Franciscana, no arquipélago dos Açores, que ainda hoje, portanto, se mantém, ainda existem irmãos seculares franciscanos, nomeadamente da Terceira, ainda existem várias fraternidades desta Ordem Secular Franciscana, mas este livro conta um pouco o percurso que os franciscanos seculares tiveram até o período do liberalismo e, portanto, vai desde o século XVII até o século XIX e todas as dificuldades que entretanto, foram encontrando ao longo desse período.
Os santos de vestir, que é as imagens de vestir, que é o tema desta obra, são uma tradição já com pouca expressão nos Açores. Sim, é interessante. Eu, quando comecei a estudar esta temática, havia em Portugal muito poucos trabalhos que, em termos técnicos e científicos, se debruçassem sobre esta questão ao nível da história da arte. Os primeiros trabalhos que tive a oportunidade de consultar foram de colegas brasileiros, que tinham já há alguns anos feito trabalhos de investigação, nomeadamente teses de doutoramento sobre esta temática. Entretanto, nos últimos anos, este tema ganhou algum interesse, e isto, portanto, tem a ver com uma tradição da paramentação ou da vestimenta dos santos, aquilo que nós chamamos as imagens de vestir, que efetivamente acabou por cair em algum desuso em Portugal e também no Brasil. Foram, digamos, no antigo espaço da expansão portuguesa, na Idade Moderna, os locais que tiveram mais expressão, Portugal continental, Portugal insular e no Brasil, acabaram por ganhar, paulatinamente, entrar algum esquecimento. Estas posições, a partir dos finais do século XIX, princípio do século XX, foram desaparecendo em Portugal. No entanto, ainda se mantém em alguns sítios muito ativos, mesmo no continente. Estou-me a lembrar de Mafra, de Ovar, de Guimarães, aqui nos Açores, na Terceira, em São Miguel. Na Madeira, ainda existe, da Madeira, de todas as procissões de penitência, ainda existe uma procissão da Quarta-feira de Cinzas, que se vai realizar, portanto, na próxima semana, que é a procissão que está associada ao antigo convento de São Bernardino, em Câmara de Lobos. E, portanto, esta tradição foi caindo em esquecimento, mas ainda existe em alguns locais. Ela ainda se mantém, como é o caso da Ribeira Grande, que tem realmente um interesse, porque esta procissão, nós temos dados da sua existência desde meados do século XVII, e ela mantém-se de forma interrupta desde essa altura, com o desaparecimento da Ordem Terceira no princípio do século XX na Ribeira Grande. Foi a Misericórdia que tomou, digamos, que a responsabilidade da preparação desta procissão. No fundo, é uma manifestação, portanto, ligada ao património cultural e imaterial das localidades, e, portanto, como tal, são as comunidades que têm, digamos, que a responsabilidade de precaver e de fomentar e de difundir estas tradições. E no caso específico da Ribeira Grande, ela, a partir, portanto, como disse, com o Museu Vivo do Franciscanismo, uma das formas que a comunidade encontrou para manter esta tradição foi que o acervo ficasse no museu, o acervo das imagens de vestir, e que no primeiro domingo da Quaresma essas imagens fossem devolvidas à comunidade ribeira-grandense para que pudessem fazer a sua procissão de penitência, e é isso que acontece. Portanto, é isso que tem acontecido desde a inauguração do museu. Portanto, todos os anos as imagens saem das vitrines onde estão colocadas, são cerca de 12 imagens, e são devolvidas à população, que faz a sua procissão e no final do dia devolve o acervo ao Museu Vivo do Franciscanismo. A religiosidade popular nos Açores é bastante diversificada. Na Ilha de São Miguel tem uma vertente mais penitenciária, com o Santo Cristo, e o Grupo Central, mais pela religiosidade popular do amor, com o Espírito Santo a ter um lugar de destaque. Os traços socioculturais contornam a religiosidade popular? Sim, aliás, como eu estava a dizer no início desta nossa conversa, tudo isto acaba por estar ligado muito à própria presença franciscana no arquipélago, porque a Ordem de São Francisco teve uma particularidade muito própria. São Francisco de Assis, na Idade Média, e São Domingos de Gusmão vão criar uma nova identidade para as ordens religiosas, as chamadas ordens mendicantes, que é uma proximidade muito maior às comunidades. Portanto, são ordens religiosas que estão muito junto das comunidades, portanto, são muito itinerantes, e a própria criação das chamadas ordens terceiras, a própria possibilidade que houve dos leigos, de todos aqueles, por exemplo, que comungam o sacramento do matrimónio, poderem participar e poderem fazer parte de uma ordem religiosa, permitir também que essa ligação popular, às vezes um pouco também ligada à questão do profano, se propagasse um pouco por todo o arquipélago dos Açores e também pelo arquipélago da Madeira, e, portanto, a religião está obviamente impregnada no espírito de todos
de todos os insulares e, portanto, manifesta-se em vários setores, sendo que, como eu dizia no início, por vezes nós esquecemos que muitas destas tradições estiveram efetivamente ligadas à presença dos frades da Ordem de São Francisco, da Ordem dos Frades Menores no arquipélago, que deixaram-nos alguns traços extremamente interessantes. Esse, no fundo, é o papel do investigador e o papel do historiador, que é o de manter viva e de trazer à memória todos estes traços do percurso da nossa memória cultural, porque por vezes a nossa memória biográfica, que é uma memória muito curta, por vezes apaga estas lembranças. E, portanto, essa também é a função da investigação científica, de conseguir fazer chegar a todo o público. E, aliás, esta como é que se envolve a comunidade nestas vivências e nessa espiritualidade? Olha, é muito interessante. Eu estou a falar, essencialmente, enquanto investigador universitário, não é? Que trabalho questões ligadas à religião, mas posso dizer que aconteceu, vou-lhe contar um facto extremamente interessante que aconteceu aqui na Ribeira Grande há 2 anos, e o ano passado também. Estas procissões de penitência, portanto, os fiéis normalmente levavam algumas... iam em penitência, portanto, a penitência, no caso destas procissões, por vezes obrigava a que levassem algumas cruzes pesadas às costas como forma de penitência. Isso acabou, portanto, essa manifestação termina no século XIX, mas a comunidade da Ribeira Grande quis reavivar essa realidade, inclusive os irmãos participarem na procissão, encapuçados, portanto, de cara tapada, e quiseram reavivar essa tradição nos últimos anos aqui na Ribeira Grande. E vieram falar comigo, enquanto investigador, para que eu pudesse ajudar. E a minha resposta foi esta. O património cultural e imaterial, ele é vivenciado por todos nós. Portanto, tem que ser vivenciado pelas pessoas e o papel do investigador, neste caso, na altura que eu lhes disse, foi aquilo que vocês poderão, eventualmente, e poderei ajudar, é no sentido de poderem ler alguns dos trabalhos que eu tenho publicado e depois, se a comunidade da Ribeira Grande quiser e achar por bem retomar essas tradições que eram normais e eram bem entendidas no século XVIII, no século XVII e talvez um pouco ainda no século XIX, mas que no século XX hoje em dia acabaram por não cair em desuso e, portanto, já não são tão compreendidas. Se vocês querem reaviver essas tradições, isso é convosco, é com a própria comunidade e, portanto, o contributo que eu dou é essencialmente o de poder contribuir com o meu trabalho de investigação. E aconteceu um fenómeno muito interessante, porque eles efetivamente mandaram construir umas cruzes pesadas, que era para levar no dia da procissão, e no dia da procissão há um senhor que chegou ao pé da cruz e disse, mas eu julgava que isto era de cartão, ou era de PVC, era uma coisa leve. E eu estava presente e ele disse, Sr. doutor, isto é muito pesado. E eu disse, pois é, mas isto é uma penitência, e a ideia da penitência é precisamente que a cruz seja pesada. O senhor acabaram por levar e quando acabaram disse, olha, eu para onde estou cá outra vez e quero participar novamente nesta procissão. Portanto, o trabalho do investigador é muito... Eu uma vez tive um professor de antropologia que me disse, Duarte, tu queres estudar as procissões, tens que estudar as procissões sempre da varanda da tua alteridade. E, portanto, eu enquanto investigador tento sempre contribuir com o meu trabalho da melhor forma, para as comunidades e espero que esse trabalho seja proveitoso, mas obviamente tem que ter um olhar sempre algo distanciado desse mesmo fenómeno. Tem os nossos microfones, e porque o tempo está a esgotar-se, mas tem os nossos microfones disponíveis para convidar os nossos ouvintes a estarem neste lançamento, que, aliás, também vem acoplado, digamos assim, com uma mostra fotográfica. Sim, portanto estão convidados no próximo sábado, dia 29 de fevereiro, para participar no lançamento do livro. O lançamento do livro é precisamente na véspera da procissão dos terceiros da Ribeira Grande e o museu e os funcionários e técnicos do Museu do Franciscanismo, na altura, propuseram que se fizesse uma mostra fotográfica dos últimos 40 anos de procissão dos terceiros da Ribeira Grande. E, no fundo, aí está um pouco aquilo que eu tenho utilizado muito a palavra comunidade, e, no fundo, esta exposição fotográfica vai trazer memórias de 40 anos de fotografias de muitos daqueles que participaram ao longo destas 4 décadas na procissão. Infelizmente, alguns já não estão entre nós, mas vai precisamente servir para que
possam assistir também. O livro fala de uma procissão que vem já de meados do século XVII. Não conseguimos ter essas memórias fotográficas como houve dessa época, mas conseguimos ter de 40 anos, dos últimos 40 anos. E, portanto, é um convite à população que possa rever, muitos deles que participaram desde crianças nesta manifestação, possam vir rever também na exposição fotográfica que será inaugurada, portanto, logo a seguir ao lançamento do livro, possam também presenciar esta excelente exposição fotográfica de vários fotógrafos aqui da Ribeira Grande. Fica então o convite aos nossos ouvintes. Duarte Nuno, boa sorte nesta reedição, já que sucesso à primeira não faltou, que esta seja tão ou ainda tenha o mesmo sucesso ou ainda mais. Obrigada por ter estado connosco neste espaço de rádio. Obrigado muito obrigada pela vossa atenção. O Igreja Açores regressa na próxima semana com mais um convidado especial e com mais atualidade da Diocese de Angra. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.